Senhor vai ministrando aos nossos corações. Pai, nós já podemos receber de Ti nessa noite. A Tua graça, ela nos basta, Senhor. Mas, Senhor, que pela Tua misericórdia, por esta mesma graça, que o Senhor possa continuar ministrando aos nossos corações, através desta palavra lida. Que ela possa encontrar guarida em nossos corações, que haja mudança de vida, um novo propósito, que ninguém possa sair daqui da mesma forma que chegou. Que a Tua palavra, que é viva e eficaz, ela possa fazer em nós uma mudança que em lugar nenhum, ou ninguém, conseguiria fazer em nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por este momento que o Senhor ministra aos nossos corações, e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à Tua presença. Ó Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Amém, queridos? Amém. Eu não preciso falar mais da alegria que eu tenho quando o pastor me convida a vir aqui para fazer parte deste culto tão lindo, onde cultuamos a este Deus tão maravilhoso. Eu fico sentindo só saudade porque Ele demora muito para me chamar. E geralmente quando Ele me chama eu tenho algum compromisso. Aí meu coração fica mais triste ainda, irmão. Porque eu amo estar aqui com vocês. Eu amo estar aqui nesta casa. Eu consigo sentir a presença do Espírito Santo. E sei que grandes coisas o Senhor ainda fará em vocês e através de vocês. Amém? Que Deus possa nos abençoar nesta noite. E eu quero contar sempre que é motivo de muita alegria estar aqui com vocês. O texto que nos foi proposto, irmãos, através de oração, foi um texto também que eu preguei lá na missão, e que Deus tem falado muito ao meu coração. Esse texto ele vai falar sobre oração. Não existe uma igreja sem oração. Amém? Amém. Não existe uma igreja que não ora. Então, no tema desta noite, ela vai falar que Jesus é um exemplo de perseverança na oração. Jesus, aquele a quem a gente deve ser imitador, é exemplo de perseverança na oração. E a pergunta que nos fica, queridos: você, como imitador de Jesus, tem sido perseverante na oração? Qual tempo você tem tirado para orar? Como você tem se dedicado à sua oração? Será que a sua oração tem 2 palavras de agradecimento e 300 de petição? Será que Deus já não é suficiente na sua vida? Para que isso mude e você tenha 300 palavras de satisfação e apenas 2 de petição? Vamos aprender com Jesus no texto que nós lemos. O texto nos mostra que Jesus está enfrentando o seu ministério, prestes a enfrentar a cruz do Calvário, por amor a mim e a você. Amém? Amém. Ele está prestes a enfrentar a sua maior luta. Jesus, ele sabe que aquele momento será um momento difícil. Tanto que ele ora ao Pai dizendo: Senhor, se possível, afasta-me desse cálice, mas todavia faz a tua vontade. Jesus entendia, irmãos, que não seria fácil carregar aquela cruz. Jesus entendia do sacrifício que seria para ele completar até o estar consumado, por amor a mim e a você. E Jesus, ele toma uma atitude diante a maior dificuldade que ele teve no seu ministério. Jesus, ele toma a atitude de se retirar para orar. Será que diante das suas dificuldades, será que diante das suas lutas, você também tem tirado tempo para intimidade com Deus, para orar ao Senhor? Ou você prefere viver uma vida de murmuração? Ou você prefere dizer: o Senhor não me escuta, o Senhor não me responde, cadê o Senhor que não veio com provisão ainda? Ou você é daqueles que tentam fazer
por suas próprias forças, no seu próprio entendimento, sem buscar o direcionamento do Senhor. Jesus é nosso exemplo de oração. Perseverança na oração. Jesus, Ele não só fez, mas Ele nos ensinou a fazer. No momento de dificuldade, no momento de alegria, em todos os momentos da vida de Jesus, buscar ao Senhor em oração. Quantos milagres que Jesus fez, e antes do milagre ser realizado, Jesus, mesmo sendo Deus, orou ao Pai. Foi para ensinar a mim e a você, irmãos, que precisamos ter uma vida e não um momento só de oração. Vir ao culto, orar aqui no templo, não é suficiente na vida de um cristão, queridos. Eu e você precisamos entender que, como imitadores de Jesus, precisamos orar ao Senhor em tempo e fora de tempo, aonde nós estivermos, seja no momento bom ou seja no momento não tão bom. Ser cristão é ter uma vida de oração. Amém? Amém. Amém. Gostei do amém, que aqui é uma igreja que ora. Lá na minha não tem muito assim não, pastor. Ainda está tendo uns probleminha. Ainda tem que estar lutando o pessoal para orar. Mas aqui eu já vejo que é uma igreja que ora pelo amém. Viu? Queridos, por que devemos ser como Jesus e termos uma vida de oração? O texto ele vai nos mostrar o porquê nós devemos ser esses imitadores. Primeiro, justamente por este motivo, porque eu e você somos imitadores de Cristo. Ser cristão não significa nada mais, nada menos do que ser imitador de Cristo. Se você não é imitador de Cristo, você pode ser qualquer coisa na vida, menos cristão. Vou repetir, queridos. Se você não é imitador de Cristo, você pode ser qualquer coisa na sua vida, menos cristão. Porque cristão é ser imitador do Senhor. E como é que Jesus fez? Como é que o texto apresentou Jesus? Vamos ver o versículo 39, que diz assim: e saindo Jesus, foi como de costume. Jesus ele não foi orar ao Senhor porque ele estava precisando de uma bênção. Jesus não foi orar ao Senhor pelo simples fato de querer que Deus afastasse dele aquele caso. Jesus foi orar ao Senhor porque ele tinha costume de ter intimidade com o Pai. Amém? Você, como imitador de Jesus, você tem o costume de buscar ao Senhor em oração para ter intimidade com o Senhor. Queridos, algo que acontece muito na igreja e que eu creio que os irmãos precisam refletir sobre isso é quando ele diz assim: eu nunca ouvi a voz do Senhor. O Senhor, Ele nunca falou comigo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós servimos a um Deus, primeiro, que Ele é vivo. Amém? Amém. Não é um Deus morto. Nós somos os únicos que servimos a um Deus vivo. Quem serve a Buda já morreu. Quem serve a Maomé já morreu. Qualquer outro Deus, ele já morreu. O único que serve a um Deus vivo somos nós cristãos. E como vivo, Ele é um Deus de relacionamento. Ele é um Deus que fala e que ouve. A palavra de Deus nos diz que quando oramos, Ele inclina os ouvidos para ouvir as nossas orações. Parece algo meio distante para a gente. Porque como é que um Deus tão poderoso, um grande eu sou, vai ter a humildade de inclinar e ouvir as nossas orações? Talvez seja por isso que muitos têm problemas de orar, porque não acredita que Deus se inclina para ouvir.
Mas Jesus, ele sabia que o Senhor se inclinava para ouvir. Por isso que ele tinha o costume na oração, na comunhão com o Pai. Eu quero que uma das coisas que você saia daqui nesta noite é com a certeza de que quando você ora, o Senhor lhe ouve. A mim foi fraco. Diminui um pouquinho. Amém, queridos? Amém. Quando você ora, mesmo isso sendo algo extraordinário, algo impensável na nossa mente, porque somos miseráveis e pecadores, imerecedores dessa graça, Ele se inclina e ouve a minha e a sua oração. E a palavra ainda completa que Ele intercede ao nosso favor. Ele não só ouve, como responde às nossas orações. E se Deus é um Deus que escuta as nossas orações, por que nós não oramos? Por que nós temos dificuldade de orar? Por que nós temos dificuldade de ter tempo de comunhão com esse Deus? Eu não sei aqui, irmãos, mas lá quando eu faço reunião de oração, é aqui menos vejo. As pessoas têm dificuldade de entender que esse Deus Todo-Poderoso se inclina para ouvir a sua oração. Porque se essa certeza tiver no coração, queridos, se você sair daqui nesta noite só com essa certeza no coração, nunca mais você perderá uma reunião de oração. Porque se Deus ouve orando a Ele, imagine uma igreja clamando. E nós temos exemplos, querido. Nós temos exemplos quando Pedro estava preso. Mas tinha uma igreja, um grupo que orava. E o sobrenatural de Deus acontece. O sobrenatural de Deus acontece quando a igreja ora. Quando existe uma igreja de oração, o sobrenatural de Deus recai sobre ela. Aleluia. Segundo ponto, queridos. Por que nós devemos ter Jesus como esse exemplo de perseverança na oração? Para vencermos as nossas lutas. Não se vence lutas sem oração, queridos. As lutas mais difíceis que você pode enfrentar, você não vai ganhar elas inteira. As lutas mais difíceis da sua vida, você só vai ganhar elas de joelhos. E o próprio Jesus nos ensina sobre isso. Versículo 40, o Senhor nos diz assim: chegando ao lugar escolhido, Jesus disse: orem para que vocês não caiam em tentação. E o versículo 41 diz: ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava. De joelhos, o próprio Jesus, que também era Deus, orava. Imagine nós, irmãos, simples mortais, pecadores, por que queremos ficar de pé e vencer as lutas? Por que temos dificuldade de nos curvar diante desse Senhor em oração, em súplicas, reconhecer que Ele é o único que pode? Eu não sei qual foi o problema ou qual problema você está enfrentando. Deus não me deu esse dom, eu não sei, mas Ele sabe. Ele sabe antes da palavra sair da sua boca. Mas Ele quer ouvir de você. Ele quer que você se prostre diante dele, assim como aconteceu com Jesus. Para que você declare que só Ele pode fazer o impossível. Aquilo que você está pensando agora nesse momento. Talvez no seu companheiro, no seu filho, numa luta que você esteja passando, numa porta de emprego, talvez algo que você esteja achando impossível, talvez algo como Jesus também sentiu, difícil de ser lutado. Mas assim como Jesus venceu,
eu e você, em Jesus, orando a esse Deus, também podemos vencer. A palavra nos diz que em Cristo somos mais do que vencedores. Mas para estar em Cristo, nós precisamos estar de joelho, orando ao Senhor. Não é de pé, queridos, não é com soberba, é nos humilhando aos pés daquele que pode fazer. E muitas vezes nós temos dificuldade de orar porque somos soberbos, porque achamos que não precisamos. Nós achamos que com nossas forças nós realizamos, nós conseguimos concretizar. Puro engano, queridos. Puro engano. As suas lutas, elas só são vencidas aos pés do Senhor, porque só Ele é vitorioso. Essa palavra que nós lemos diz assim: orem para que vocês não caiam em tentação. O inimigo, ele está ao nosso derredor para nos roubar, matar e destruir. E se nós estivermos em pé com soberba, não entendemos que temos que nos humilhar diante daquele que venceu o inimigo, nós seremos derrotados. Nós seremos certamente derrotados. Querido, nós temos exemplos de grandes homens, tanto na Bíblia como fora dela. Homens que um dia serviram ao Senhor, mas que deixaram que a soberba tomasse conta do seu coração e se esqueceram de se inclinar diante do Senhor. Acharam que eram os bambamãs. E hoje nós vemos ministérios derrotados, porque só há vitória para aquele que se humilha em oração, prostrados ao Senhor. Terceiro ponto, queridos, que o texto de Jesus nos mostra como exemplo de oração na perseverança, é para que conseguimos realizar os planos de Deus sobre nossas vidas. Jesus, ele tem um plano na sua vida, amém? Amém. Ele tem algo, e a palavra nos diz que é algo bom, para um futuro com esperança. Não é algo ruim. Se está acontecendo algo na sua vida ruim hoje, não é nos planos do Senhor. É para lhe aprumar para os planos do Senhor. Mas não são esses os planos do Senhor. O Senhor nunca desejou deserto para o povo. O povo é que por sua teimosia caiu no deserto. Amém? Amém. Os planos do Senhor são bons, perfeitos, maravilhosos. E Ele tem planos na minha e na sua vida, assim como tinha na vida de Jesus, que é esse nosso exemplo de perseverança na oração. O versículo 41 e 42 nos diz: Ele, por sua vez, afastou-se um pouco e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Quantas vezes eu creio que eu e você oramos da mesma forma, porque sabemos que o fardo muitas vezes é pesado, vai requerer sacrifício. Mas, queridos, entendam que eu e você temos algo do Senhor que é muito maior do que pensamos ou imaginamos. É algo que nós não podemos imaginar. A esse Jesus que um dia orou ao Senhor, pedindo que Ele afastasse o cálice, mas que todavia fosse feita a vontade do Senhor e não a dele. A esse mesmo Jesus foi dado toda a honra, toda a glória e todo o poder. Se Ele não passa pela cruz, Ele não vive o propósito de Deus na vida. Se Ele não passa pela cruz, Ele não é exaltado. Ele não tem um nome acima de todos os nomes. E se eu e você, queridos, decidimos não passar pela cruz, nós não receberemos
a coroa da herança. Para passar, para receber a coroa da herança, para viver o plano que Deus tem na minha e na sua vida. Está lá, Apocalipse 21. Depois você pode ler. Para viver aquela maravilha, onde Deus será o nosso próprio Deus. Numa terra que não haverá mais dor, nem choro, nem morte, nem pranto. Precisamos passar pela cruz. Precisamos viver aquilo que Deus tem proposto para nossas vidas. Tem que ser feita a vontade do Pai. Amém? Eu sei que a igreja, quando a gente vai falando em pegar na cruz, vai ficando um pouquinho mais triste. Mas, queridos, entendam que isso é um motivo de alegria. Porque Deus vai estar com você na hora que você cair. Ele disse que estaria com você em todo o tempo. E com Ele tem esse detalhe importantíssimo que você não pode esquecer. Com Jesus, você já é mais do que vencedor. Então não deixe que a tristeza vá para o seu coração, pelo deserto que você está passando, pela cruz que você está carregando. Não, não. Assim como Jesus, declare: Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha. Somos imitadores de Jesus. Jesus, ele se fez carne para nos ensinar como devemos fazer. Ele fez. Ele só não disse assim: vai e faça. Ele disse: eu vou realizar, para que vocês vejam que é possível ser feito. Jesus, ele era igual a mim e a você. Ele sentiu dor, fome, sede, tristeza, chorou. Ele tinha os mesmos sentimentos que eu e você temos, as mesmas dificuldades e dores. Veja o que é que diz a palavra. O momento foi tão de tensão que o verso 43 diz assim: então lhe apareceu um anjo, 44, e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o suor dele se tornou gotas de sangue caindo sobre a terra. Queridos, eu e você nunca passamos por um momento de aflição e angústia como o de Jesus. A ciência, ela nos explica que isso que aconteceu com Jesus é possível mediante ao tamanho da agonia daquele momento. Se eu e você não passamos, é porque nossos problemas são bem menores do que o de Jesus. Jesus foi tão bom, ele é tão bom, que até a cruz da gente é mais leve. Até a nossa cruz é mais leve do que a dele. Então é possível, queridos. É possível. Se você quer ver o seu milagre realizado dentro dos propósitos que Deus tem na minha e na sua vida, você precisa carregar a cruz. Você precisa ser obediente. Você precisa viver os planos que Deus tem para a minha e para a sua vida. Quarto e último ponto, queridos. É na oração que Deus nos envia o socorro. Precisamos ser perseverantes na oração como Jesus, porque é na oração que Deus nos envia o socorro. Versículo 43. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Muitas vezes nós nos sentimos abandonados quando estamos passando por momentos de aflição. E aí nós precisamos entender que precisamos orar ainda mais ao Senhor, porque Ele é aquele que vai lhe enviar anjos, que vai socorrer você no seu momento de angústia. Assim como Ele fez com Jesus, que enviou anjo para Jesus, para confortar o coração de Jesus diante daquela aflição.
Ele vai fazer na minha e na sua vida, porque Ele é um Deus de amor. Você crê nisso? Glória a Deus. Parece que a igreja não crê. Você creu nisso, irmão? A glória é para aqueles que creem. A palavra nos diz que se creres, verás a glória de Deus. Esse anjo, irmãos, ele só vai aparecer se a gente tiver fé, se a gente orar com fé, se a gente crer nesse Deus do impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Amém. Aquele que quer ser imitador de Jesus, aquele que se diz cristão, que verdadeiramente é cristão, precisa imitar Jesus, tendo costume na oração, perseverando na oração, porque só assim, irmãos, nós como Jesus venceremos as nossas lutas, estaremos dentro do propósito que Deus tem na minha e na sua vida, e no momento de angústia seremos aparados pelo próprio Senhor. Que Deus possa nos abençoar nessa noite, que a gente possa sair daqui nessa noite querendo ser imitador de Jesus, cristãos fiéis, perseverantes na oração. A palavra de Deus nos diz no livro de Lucas 3:21 que Jesus entendeu o propósito da oração. Jesus, ele orou no seu batismo, no início do seu ministério, e o céu se abriu. Você quer ver o céu se abrir diante do ministério e da dificuldade que você está enfrentando? Ore ao Senhor, porque quando a gente ora, o céu se abre e Deus vem a nos. Que Ele nos abençoe.